Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Segundo o livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Leremos a partir do verso 1 até o verso de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não faz nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos e te adoramos, te bendizemos, ó Deus. Te pedimos, suplicamos e rogamos que o Senhor nos ajude, nos abençoe neste momento. Abençoa, Senhor, a palavra, para que ela penetre em nossos corações, ó Deus, para que ela nos convença do pecado, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, para que ela também nos guie como lâmpada nos nossos pés, no nosso caminho, para prosseguirmos, ó Deus, até sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Nós te pedimos, ajuda-nos para que a Tua palavra possa nos abençoar grandemente, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, possa ser uma grande bênção para o Teu povo. Ó Deus, quer seja confortando, consolando, quer seja exortando, corrigindo, Senhor. Ó Senhor, abençoa as nossas vidas, para que cresçamos, todos nós, na graça e no conhecimento de Cristo. Para que compreendamos com todos os santos a grandeza, Senhor, do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ó Deus, ajuda-nos, abençoa-nos. Nós te pedimos, nós te suplicamos, nós te rogamos, ó Deus, no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, então nós estamos considerando o Decálogo, ou os 10 Mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Então nós já consideramos a introdução, o prefácio dos 10 Mandamentos. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Também consideramos o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, etc. E nós agora falaremos do terceiro mandamento. Nós vimos que o segundo mandamento, o mandamento anterior, se refere ao culto a Deus especialmente. E o terceiro mandamento se encontra no verso de número 7 apenas. Novamente diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, no verso 7 nós encontramos o terceiro mandamento. E este mandamento se refere ao pecado de irreverência para com Deus. Então, deles que nós falaremos hoje, Deus assim permitindo. Então, anteriormente, falamos sobre não ter outros deuses diante do Senhor, quer seja deuses imaginários ou não importa, nem fazer alguma imagem acerca de Deus. Esses dois primeiros mandamentos, então, se referem diretamente à pessoa de Deus, ser de Deus. E também o terceiro mandamento. Ou seja, nós ainda estamos, então, parte do decálogo que fala dos pecados diretamente contra a pessoa, o ser de Deus. E o sétimo mandamento, então, segue ainda essa regra, podemos dizer assim, porque diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então não refere a outras pessoas ou a você mesmo, especificamente falando no primeiro momento, mas diretamente à pessoa de Deus. Eu acabei de mencionar, ele se refere ao pecado de irreverência para com Deus, para com a pessoa de Deus, para com o nome de Deus, para com o ser de Deus, para com as obras de Deus, para com as coisas de Deus, de um modo geral, para com a palavra de Deus, para com tudo aquilo que carrega o nome de Deus. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, algo de Deus, as ordenanças, os sacramentos, tudo isso está relacionado à pessoa, ou seja, de Deus, e ao nome de Deus. E este mandamento se refere, então, ao uso correto e reverente, respeitoso de todas as coisas. Novamente, como pode ocorrer com todos os outros mandamentos, é um outro assunto, um outro mandamento que não é biblicamente explorado em nossos dias. Então, portanto, nós devemos voltar a nossa mente, o nosso coração para esse ensinamento, para essa doutrina, e, pela graça de Deus, aplicarmos ele em nossas vidas. Veja, o texto diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Note primeiramente que o autor, o escritor aqui, ele fala sobre o nome de Deus. O nome de Deus. Tem havido, tanto em nossos dias quanto no passado, grandes debates, estudos sobre este assunto do nome da pessoa de Deus em si. Já mencionamos algumas vezes algumas coisas, os irmãos já sabem algumas coisas, mas apenas relembrando aos irmãos que o nome de Deus nas Escrituras é quando aparece assim, o irmão Fábio acabou de mencionar, todo o nome de Deus em maiúsculo. Então aqui o Senhor, então S-E-N-H-O-R, tudo maiúsculo se refere ao nome de Deus. Mas às vezes a palavra Senhor não se refere ao nome de Deus. Então aqui é uma tradução para o nosso idioma. Então um exemplo disso, você pode conferir comigo, é o Salmo de número 8. Salmo de número 8. O verso 1, Salmo 8, verso 1 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então aqui nós temos duas vezes o nome Senhor. Ó Senhor, depois Senhor de novo, Senhor nosso. Quão admirável é o teu nome, se refere ao nome de Deus em toda a terra. Então aqui, na nossa língua, no nosso idioma, tem uma diferença aqui. Senhor todo em maiúsculo, e na segunda palavra está Senhor só apenas o S maiúsculo. Então a diferença, na verdade, na língua original é que Senhor, apenas o S maiúsculo, é o título de Deus. É a palavra no hebraico Adonai, é o título. Senhor, como nós usamos, o Senhor. Mas quando nós temos todo o nome maiúsculo, todas as letras em maiúsculo, esse na verdade é o nome de Deus propriamente dito. Então aqui é o nome de Deus Senhor, e Senhor só S maiúsculo é um título que é dado a Deus, não é o nome de Deus.
E aí, nós sabemos também, pela língua original, que este nome, quando aparece sempre todo maiúsculo na sua Bíblia em português, é o nome, então, pessoa de Deus. Não é um título dado a Deus. Por exemplo, você pode falar o presidente fulano de tal. Não vou falar fulano de tal, porque eu não quero mencionar o nome do presidente. Então, fulano de tal seria o nome da pessoa e presidente é o título. Então, o nome é algo muito mais pessoal, mais íntimo da pessoa. E assim é aqui na Escritura. Senhor, tudo maiúsculo, é o nome de Deus, não o título que é dado a ele. Adonai, só o S maiúsculo, que é, na verdade, o título de Deus. E também, pela língua original, nós sabemos que os estudiosos das línguas hebraístas, por exemplo, dizem que o nome de Deus, na verdade, é o famoso tetragrama. Transliterado para o nosso idioma seria 4 letras, o Y, o H, o V e o H. Transliterado para o nosso idioma são essas letras, chamado de tetragrama. E existe um grande debate, uma grande dificuldade em se descobrir, saber como é pronunciado. Porque como é que você pronuncia YHVH? Tenta pronunciar, você consegue? Conseguimos, não tem vogal. Mas a língua hebraica é assim. Então há uma grande discussão, um grande debate sobre a pronúncia. Mas o problema não é nem a questão das vogais. O problema, na verdade, é que chegou a um tempo em que o nome de Deus não deveria ser pronunciado. Isso é um costume de Deus. Não se sabe certo quando começou isso, mas o nome de Deus, por volta da época em que se estava terminando o texto maçorético do Testamento, os escribas, surgiu um costume entre eles de não pronunciar de maneira alguma o nome de Deus, com medo de violar o 7º mandamento, porque poderiam ser fulminados a qualquer momento. Então, Flávio Josefo diz, por exemplo, no seu livro, dos Deus, que ele foi ensinado a não mencionar o nome de Deus. Aquele nome, ele diz que é proibido de dizer. Então, essa proibição acabou acontecendo que perdeu-se então, o som, a fonética, o som do tetragrama, e não se sabe. Então, muito provavelmente, podem ser 2 pronúncias possíveis do nome de Deus. Ou é Yahvé, de maneira aportuguesada, entre aspas, pode ser Javé, que não tem o J, nem no hebraico, nem no grego, Yahvé ou Javé. Ou pode ser Jeová ou Jeová, como algumas pessoas também sugerem. Mas há um debate, uma discussão sobre isso, e não se sabe ao certo, sobre o som da pronúncia correta do nome de Deus. Alguns dizem que Jeová é uma mistura de Yahvé com Adonai, virou Jeová, por causa do medo que eles tinham de pronunciar puramente o nome de Deus. Mas ainda assim isso não é algo concluído. Então você vai ver algumas Bíblias aparecendo, algumas Bíblias mais antigas, Yahvé ou Javé, ou até mesmo Jeová ou Jeová. Então provavelmente um desses dois, trazendo para o nosso idioma, claro, de maneira traduzida, para o nosso fonética também, pode ser que seja um desses 2 nomes, o som, a pronúncia. Então nós não sabemos, não se sabe, não é conclusivo isso. Mas nós sabemos muitas coisas. Sabemos, por exemplo, qual o significado deste nome. O que significa o tetragrama? Qual é o nome de Deus? O nome de Deus, o tetragrama, significa basicamente o eterno. O eterno. Na verdade, significa aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser. O grande eu sou. Quando Moisés encontra com Deus na sarça, isso que Deus fala para ele. Moisés pergunta, mas quem eu vou dizer quem está me enviando lá? Quando as pessoas me perguntarem, eu vou dizer, o que eu vou dizer para as pessoas? Deus diz, fala que foi o grande eu sou, mandou, eu sou o que sou. Então a palavra, o tetragrama tem esse sentido, aquele que era, aquele que é e há de ser. E nós vemos no Novo Testamento isso aplicado a Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, o mesmo. O eu sou. Ele mesmo afirma isso no Evangelho do capítulo 8. Eu sou. Antes que Abraão nascesse, eu sou. Então é esse sentido. E alguns então estudiosos preferem resumir e dizer que é o eterno. O único eterno. Aquele que sempre existiu e sempre há de existir. Ninguém mais é assim. Nenhum anjo é assim, nenhum ser humano, ninguém mais. Houve um momento onde
nenhum anjo existia, nenhuma criatura de Deus existia, por mais grande e poderosa que ela seja, por mais que seja uma criatura celestial, não importa, só Deus é o eterno. Então se refere a isso quando a Escritura trata do nome de Deus, e o mandamento que está relacionado a isso: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando você abre, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, Deuteronômio 28, verso 58. Deus fala com o povo, ele fala o seguinte: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. É isso que o terceiro mandamento: temer o nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Mas vamos deixar claro aqui algumas coisas para evitar falso entendimento acerca deste mandamento, que também pode ser distorcido como os outros. Podemos afirmar que há dois extremos também relacionados a a questão do nome de Deus e ao uso do nome de Deus. O primeiro extremo é esse que já mencionei. Então, algumas pessoas que podem ficar com medo de falar Deus, ou se referir à pessoa de Deus, ou até mesmo ao Senhor Jesus, e nunca pronunciarem Deus, a palavra Deus, ou se referir ao Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o único verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, dos apóstolos, assim por diante. Então há pessoas que podem ir para esse extremo, como esses judeus assim o fizeram. Isso é um erro que na verdade seria algum tipo de superstição. Hoje, por exemplo, nós vemos que existe alguma tendência em alguns grupos a fazerem isso. Alguns judeus messiânicos, outros grupos que de alguma maneira ou outra são mais ligados aos judeus. Já vi isso na internet, algum irmão pode ter visto, que quando vai escrever ou digitar lá em algum lugar, um e-mail, ou digitar na internet algum comentário, ou no Facebook, ou no YouTube, não importa, ele digita Deus sem a letra E e apenas um tracinho em cima, que seria uma aspa sozinha, apenas um tracinho. Por quê? Porque ele está dizendo que se ele escrever Deus, ele vai estar tomando o nome de Deus em vão. Isso também é um erro, é um extremo. Por que é um erro? Por alguns motivos. O primeiro motivo é que o mais importante não são as letras que compõem a palavra Deus, ou até mesmo Jesus. Não é a letra em si, mas é a pessoa. É a pessoa. E se você escrever ali, você está tomando o nome de Deus em vão, você não deve fazer nada. Então você nem deve escrever nada, na verdade. Você tem que evitar, então. Então não adianta de nada você querer tirar uma letra achando que com isso você vai estar cumprindo o mandamento, que na verdade isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Se escrever a palavra Deus ali é algum motivo de reverência, pode até ser em alguns casos, então não deve ser escrito nada, na verdade. Então não faz sentido isso. Não são as letras em si que são importantes, mas sim a pessoa de Deus, o ser de Deus, as obras de Deus. Por outro lado, o outro extremo são as pessoas que podem usar a palavra Deus, D-E-U-S, se referindo ao único verdadeiro Deus, e até mesmo Jesus, esse nome, usá-lo de maneira banal. E aí nós vemos isso, por exemplo, em muitos no meio evangélico também de hoje, a falta de irreverência com o ser e a pessoa de Deus. Usando o nome que se refere à pessoa de Deus, de qualquer maneira, qualquer coisa, ou seja, sem nenhum sentido, sem nenhum valor, sem nenhum proveito, na verdade. Usa-se de maneira indiscriminada, sem nenhum respeito, usa-se para nada. Isso também, então, também é errado, é outro extremo, que é a violação direta também deste mandamento. Referir-se a Deus ou a pessoa de Deus de uma maneira irreverente. O nome é importante, o seu nome é importante.
Então alguém refere-se a você usando o seu nome. Você é mais importante que o seu nome, é claro, mas o seu nome é importante. Então se refere-se a Deus, ao Criador do céu e da terra, usando este nome, não importa. Alguém pode falar, não, mas a pronúncia não é essa, a pronúncia correta não é Javé, Jeová, ou vice-versa, ou usar a palavra Deus está errado, não importa. Você está se referindo a Deus, o único, Deus, o Criador dos céus e da terra, e a Ele que você deve temor, e a Ele que você deve reverência. Então é a pessoa dele que está em jogo. Essa que é a questão mais importante. E o mesmo se aplica a Cristo, a pessoa de Cristo. Algumas pessoas parecem pensar que não, mas Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então também qualquer referência a eles, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, e ao Espírito Santo e a obra do Espírito Santo de maneira irreverente, também é violar este mandamento. Eu creio que hoje é o que mais se faz por aí, o chamado meio evangélico. Tantas músicas evangélicas que referem-se à pessoa e ao nome Jesus, referindo-se, ou desejando referir-se ao Jesus da Bíblia, usando tantos erros, tantas heresias, tantas inverdades, mentiras mesmo, e banalizando o nome de Cristo. Isso é irreverência. Nós temos aí, por exemplo, muitos evangélicos gostam adesivos de carros, coloca lá o nome Jesus lá. Acho que o carro está protegido por causa disso, a casa está protegida por causa disso. É superstição. Isso é uma completa superstição. É um uso incorreto do nome de Cristo. Camisetas evangélicas com o nome de Jesus, o nome de Deus, todo momento, toda hora. Isso é tão errôneo no meu entendimento que já analisou mesmo o nome de Deus e o nome de Cristo. E as pessoas estão usando, pelo fato da pessoa usar aquela camisa, não quer dizer que ela pertence a Deus. Não quer dizer que ela é serva de Deus. Na verdade, é um pecado ainda maior, porque ela coloca, estampa aquele nome naquela camisa e a vida dela ainda é muito mais contradizente do que você possa imaginar com relação ao Evangelho de Cristo. Então isso é uma blasfêmia, banalizar o nome de Cristo. Filipenses capítulo 2, veja comigo, Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses 2, verso 8 até o verso 11. Diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, Cristo, sendo obediente à morte de cruz, a obra de Cristo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Cristo foi exaltado soberanamente, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Cristo é o nome que está sobre todo nome. Não se esqueça disso. Para que ao nome de Jesus, veja bem, a sua pessoa e a sua obra, o nome dele, não são as letras aqui, a pessoa dele. O nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É assim que o nome de Cristo tem que ser levado em consideração por você, por nós. As pessoas então querem fazer o quê? Muitos se dizem evangélicos cristãos por aí, usam o nome de Cristo de qualquer maneira, o nome que foi exaltado soberanamente pelo próprio Deus, o nome que está acima de todo nome, soberanamente, sobre tudo e sobre todos. Ele fala que todo joelho estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos, anjos, demônios, não importa, todas as criaturas celestiais, todos, leia Apocalipse capítulo 5, você vai ver lá, todos se prostram diante do Cordeiro de Deus. Milhões e milhões, milhares e milhares se prostram diante dele para adorá-lo. E aí vem algumas pessoas usando o nome de Cristo como se ele fosse qualquer um, como se ele fosse qualquer pessoa. E a Escritura se refere a Jesus, os apóstolos. Você não vê eles referindo de qualquer maneira. Você não vê. O Senhor Jesus. Ou Jesus fez isso ou fez aquilo. Mas nunca de uma maneira irreverente, nunca de uma maneira desrespeitosa, nunca. Ou nunca de uma maneira banal, de maneira alguma. Que você entenda isso e saiba disso. Para todas as pessoas que usam
O nome de Cristo, o nome Jesus, de maneira irreverente, podemos dizer aquilo que Pedro diz no final do seu sermão em Atos 2. Esse Jesus a quem você banaliza, este nome que você usa de qualquer maneira aí na sua vida, Pedro diz, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a esse a qual você blasfema, a esse a qual você banaliza, a esse Jesus que você não dá uma mínima, a esse Jesus a quem vocês crucificaram, diz Pedro, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor e Cristo. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Consegue imaginar o que é isso? Se você chegar diante de alguma autoridade e desrespeite essa autoridade. Então, um exemplo, você está dirigindo o seu carro, para o seu carro, porque um policial pediu para você fazer isso, agora você vai lá, desrespeite ele, para você ver o que pode acontecer com você. E ele está certo se ele agir conforme o seu desrespeito. E assim qualquer outra autoridade civil que podemos ter num país, numa sociedade. Agora imagine o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Criador dos céus, da terra, o Senhor de tudo, de todos. Foi Deus o Pai que o fez Senhor e Cristo. Então você deve temer este nome. O nome de Deus, a pessoa de Deus. Então você não deve tomar o nome de Deus em vão. Você não deve banalizar de maneira alguma o nome de Deus. Então este pecado se refere também à sua língua. Como você usa a sua língua? Quando você se refere a Deus, a pessoa de Deus. Tiago diz que é muito difícil dominar a língua, cheia de peçonha e veneno, porque com ela você pode bem dizer a Deus, mas também você pode difamar as pessoas, os homens, e também tomar o nome de Deus em vão. Então, quando você olha essa doutrina, você deve pensar como você considera a pessoa de Deus, Santíssima Trindade. Deus, o Criador dos céus e da terra, a pessoa de Cristo e a pessoa também do Espírito Santo de Deus. E este mandamento, quando fala de tomar o nome de Deus em vão, é claro, não se refere apenas a isso. Como já temos visto, temos falado de todos os outros mandamentos. Se refere a muitas coisas, na verdade. Então, o Catecismo de Westminster vai dizer tantas coisas sobre este mandamento. Eu gostaria de mencionar algumas para que você medite e aplique para a sua vida. Do que é, ou do que quer dizer tomar o nome de Deus. Quando é que você toma o nome de Deus em vão? Quando é que você toma o nome de Deus em vão? Primeiro, você toma o nome de Deus em vão quando você refere a Ele, a sua pessoa, para nenhum proveito, para nada. Nenhum proveito, como eu acabei de falar aqui anteriormente. Em vão. Nenhum valor. Inútil. Inutilmente você se refere a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo. Ou o nome Deus, a pessoa de Deus. Porque é a Ele que você está se referindo. Então as interjeições, por exemplo. Aquela classe gramatical que nós temos ali em portuguesa. Interjeição. E aí as pessoas falam, entre aspas, meu Deus. Por nada, por nenhum motivo, por uma coisa fútil, inútil. Isso é tomar, sim, o nome de Deus em vão. Pelo menos esse mandamento os católicos estão certos. Eles dizem isso, acreditam nisso, e é verdade. Você refere-se a Deus, a pessoa de Deus. Muitas pessoas hoje estão com uma mania, uma moda de fazer a mesma coisa com o nome Jesus. Já viram isso? Na televisão, na internet, por aí, as pessoas conversando, referem-se à pessoa e ao nome Jesus dessa maneira também. Jesus, do nada. Não há nenhum proveito, algo inútil, apenas pronuncia este nome, dá-se a entender que se refere ao Jesus dos Evangelhos, de maneira vã, de maneira inútil, ou de nenhum proveito. Não, se você faz isso com frequência, isso é um costume, você precisa aprender a domar a sua língua, a dominar a sua língua. Porque você está se referindo ao Deus dos céus e da terra. De maneira vã
inútil, sem nenhum proveito. Quando você faz isso, você está violando este mandamento. Inutilmente referindo-se a Deus. Por que fazer isso? Por que falar isso? Falamos por costume, por vício de linguagem, não importa o que seja. Mas você não está falando de qualquer pessoa, está falando de Deus. Você não está falando de qualquer pessoa, você está falando de Cristo. Aquele que foi exaltado soberanamente, aquele a qual Deus fez Cristo e Senhor. Então você deve aprender a dominar a sua língua. Quando você faz isso. Quando você pratica isso como algo normal e natural, quando as pessoas fazem isso, e é isso que a nossa sociedade faz, é porque perdeu-se o temor do Senhor. Perdeu-se o temor de Deus. Então você está blasfemando, você está tomando em vão o nome de Deus nos seus lábios, na sua língua. Você, então, não deve fazê-lo. Você não pode fazê-lo. É claro que alguém pode fazer isso realmente com verdadeiro entendimento, com verdadeiro sentimento, referindo-se a Deus de maneira correta e útil, sim. Como eu falei, o outro extremo, né? Não é que você nunca vai poder fazer isso, nunca vai falar isso. Na verdade, aquele extremo de negar e não usar para nada o nome de Deus é um erro também. Deus, o interesse dele é que o nome dele seja exaltado em todas as nações. Ele fala isso diversas vezes para que eles conheçam o nome do Senhor, para que temam o nome do Senhor. Então você deve usar sim o nome do Senhor. Mas a questão é como você está usando, como você usa ele. Você deve examinar a sua vida, examinar o seu coração, examinar como você está fazendo isso. Então, o mandamento se refere a isso. E as pessoas então param aqui, a maioria, e acham que o mandamento se refere a isso. Está certo, realmente se refere a isso. Porém, não é somente a isso que se refere este mandamento. Não é apenas essas interjeições, mas se refere a muitas outras coisas também, conforme passaria a dizer para os irmãos. Você pode tomar o nome de Deus em vão de diversas maneiras na sua vida. Uma outra maneira é quando você em você mesmo, blasfema o nome de Deus, ou fala de maneira indevida, se refere indevidamente ao nome de Deus, mas quando você faz as outras pessoas também fazerem isso ao seu redor. Quando você faz, ou dá motivo para as pessoas que estão ao seu redor blasfemarem o nome de Deus, você também está violando o nome de Deus. Então você é cristão, você se diz crente no Senhor, mas você pode fazer outra pessoa, o ímpio, violar este mandamento. Lembra, os 10 mandamentos são para todos. Eleitos e não eleitos, regenerados, não regenerados, cristãos e ímpios, para todos. E você pode fazer outra pessoa violar este mandamento, e você é culpado deste mandamento pelo outro ter violado por sua causa. Por sua causa. Aí como você faz isso? Você pode perguntar. Bem simples, veja comigo no Novo Testamento, 2 textos apenas. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Tito 1, verso 16, diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então todos aqueles que professam o nome de Deus, apenas professam, apenas com a língua, apenas com os lábios, mas as suas obras negam isso. Confessam que conhecem a Deus, estão com os lábios, estão confessando. Negam a Deus com as obras. Então lembra que nós falamos sobre isso? O ateísmo, você pode, eu creio em Deus, mas na prática, a sua vida, você nega a Deus. Você é um ateu prático. Talvez não um ateu teórico, mas um ateu prático. E também você viola o 3º mandamento. Porque você está dizendo, você está confessando, você está professando o nome de Deus em vão.
você diz que crê em Deus, que crê em Cristo, que você crê no Evangelho, que você vai para a igreja e assim por diante, mas a sua vida nega, na verdade, a Deus. Nega a obra de Cristo na sua vida, nega a obra do Espírito Santo na sua vida. Você está dando um falso testemunho acerca de Deus e usando o nome de Deus, ainda que você não diga isso. E você vai para Romanos capítulo 2. Qual é a consequência disso? Em Romanos 2, verso 24, Paulo diz... Romanos 2, 24, Paulo diz o seguinte: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O nome de Deus é blasfemado entre os ímpios, entre os gentios, por causa de vós. É isso que nós vemos hoje na igreja atual, moderna. As pessoas estão blasfemando o nome de Deus. Por quê? Porque olha para essas pessoas que se dizem cristãs, que estão na igreja, indo para a igreja todo domingo, lendo a Bíblia, etc, etc. Cristãos nominais, e vê a conduta deles na família, no trabalho, na sociedade, e olha e fala: então isso é o Evangelho? Isso é cristianismo? Esse é o Deus dessa pessoa? As pessoas blasfemam o nome de Deus. Por quê? Por causa da sua vida. Por causa da vida que não condiz com a profissão de fé. É uma vida que não condiz com o Evangelho. Por isso Paulo exorta também os irmãos de Filipenses e diz: para que vocês andem de modo digno, andar de modo digno do Evangelho. Então, quando você não anda de modo digno do Evangelho, você professa crer em Deus, você está violando o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque este nome para você é vão. Não tem valor algum, porque ele não mudou a sua vida. Você continua vivendo no pecado, você continua vivendo em obras abomináveis, que até mesmo ímpio reprova. Até mesmo ímpio reprova. E é assim que nós temos visto hoje. E quando nós olhamos para os evangelhos, o Sermão do Monte, Cristo diz: assim vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está nos céus. A sua vida faz as pessoas glorificarem a Deus? Ou a sua vida fazem as pessoas blasfemarem acerca de Deus? Veja bem, é claro que existe aqueles que vão blasfemar Deus porque você está sendo fiel a Deus. Isso acontece. Perseguição. Mas Pedro diz: nenhum de vós seja perseguido porque é um ladrão, porque é um salteador, porque é um bandido e assim por diante, como ele diz na sua epístola. Ou seja, tem pessoas que falam: eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Só chega atrasado, faz tudo errado, as pessoas vão lá corrigir ele. Estou sendo perseguido. Não, você não está sendo perseguido como Cristo fala da perseguição das bem-aventuranças, de maneira alguma. Você está sendo perseguido porque você é ímpio e está fazendo tudo errado. Então tome cuidado com isso. Tem que saber diferenciar o que está acontecendo. Realmente você pode trazer escândalo por servir a Deus, fazer a vontade de Deus, mas você pode também fazê-lo se você está pecando e não andando em conformidade com o Evangelho. Então a palavra de Deus diz, Pedro fala sobre tapar a boca dos ímpios pelas suas boas obras. E assim o cristão deve viver. Então se você vive a vida do modo indigno do Evangelho, você já quebrou o terceiro mandamento. As pessoas olham para você, não glorificam a Deus, nesse sentido que estou dizendo, mas ela olha e fala: olha lá, olha o cristão, olha lá aquele crente, faz tudo errado, péssimo funcionário, péssimo pai, péssima mãe, marido e assim por diante, péssimo exemplo para os filhos. E se diz, ainda vai para a igreja, se diz cristão e assim por diante. A pessoa está blasfemando o nome de Deus. Mas por quê? Por vossa causa, diz o texto. Cristo diz claramente no Sermão da Montanha: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não pode esconder. Ou não se coloca o alqueire embaixo do velador, ele diz, mas coloca no lugar visível para alumiar todas as coisas. E assim a vida do cristão, não tem jeito. Você professa ser seguidor de Cristo,
você professa que você vai à igreja, serve ao único e verdadeiro Deus, a sua vida agora passa a ficar em destaque. E a maneira como você vai conduzi-la, a maneira como você vai se comportar, vai causar duas coisas. Ou as pessoas poderão glorificar a Deus, ou as pessoas poderão blasfemar o nome de Deus por sua causa. E se você der motivo para isso, você já violou o terceiro mandamento. Então medite a sua vida. As pessoas glorificam a Deus, elas blasfemam a Deus. Por quê? Por sua causa. Por sua causa. Violação. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então veja, não são apenas aquelas interjeições, mas a sua vida deve ser um louvor a Deus. Você não viola apenas com aquelas interjeições, mas com a sua vida você viola e muito mais. Os fariseus estavam muito preocupados só com a letra, algo externo. Apenas externo. É muito mais. É muito mais. A forma como você vive. Como você tem vivido. Como você tem vivido? Quanto marido, como esposa, onde quer que você esteja, como pai, como mãe, como filho. É nisso que você deve refletir e pensar, para que você não esteja, então, blasfemando, fazendo com que as pessoas blasfemem o nome de Deus, o nome de Cristo. Mas você também pode violar esse mandamento fazendo uma outra coisa. As pessoas violam este mandamento, você pode violar este mandamento também quando você vem para a igreja, você vem para o culto, você participa do culto, você escuta o culto e você traz só o corpo para o culto. Seus pensamentos estão em outro lugar, o seu coração está em outro lugar, os seus lábios você toma o nome de Deus porque você orou, ou você cantou, ou você até mesmo ouviu o nome de Deus, a palavra de Deus, mas na verdade aquilo não teve valor para você. Por que não teve valor? Porque o seu coração e a sua mente estão depositados nas coisas que realmente têm valor, verdadeiro valor para você. E aquilo que realmente deve ter valor para você, às vezes está lá fora. Está lá em casa, deixou em casa muitas vezes, deixou em outro lugar, que às vezes pode ser uma preocupação, um trabalho, um problema para ser resolvido, um problema com a esposa, com o marido, com os filhos, um problema nos estudos, não sei, algum problema está tomando muito mais o seu pensamento. Quando você vem para a igreja, você está no culto, e você então passa a adorar a Deus, mas apenas com os lábios, apenas com o corpo e não com a totalidade do seu ser. Então, Provérbios 23, capítulo 23, diz o seguinte: nós mencionamos pela manhã hoje, Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, o que Deus ordena, o que Deus deseja, que você o adore em espírito e em verdade. Por isso ele diz: dá-me o teu coração. Quando você vai também em Marcos capítulo 7, Cristo falando acerca dos fariseus, Cristo diz assim, e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ou pode ser, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Você adorar a Deus em vão,
com apenas as palavras dos seus lábios, mas com o coração distante de Deus, com as suas afeições distantes de Deus, com os seus pensamentos distantes de Deus, você está aqui, o nome de Deus está sendo dito, nós estamos nos referindo a Deus, a Cristo, a pessoa e a obra dele, a este nome que é sobre todo nome, e você não está dando valor algum para isso, porque os seus pensamentos estão em outro lugar, estão em alguma outra coisa que você julga ser mais importante. Ou seja, então é em vão. É em vão. Para você, o culto então passou a ser algo de nenhum valor. É em vão. E isso inclui o nome de Deus. Não tomarás o nome de Deus em vão. Você está tomando o nome de Deus em vão quando você participa do culto a Deus com o seu coração, os seus pensamentos longe de Deus, distantes de Deus. Você tem que lutar com isso. Você tem que buscar ter uma disciplina a respeito disso. Você tem que participar do culto, como diziam os reformadores, os puritanos, ativamente do culto, da pregação da palavra. A pregação da palavra é verdade que é apenas um discurso, é uma fala de apenas uma pessoa apenas está falando na pregação, mas todos devem estar participando, ouvindo e fazendo como Maria, conferindo todas as coisas no seu coração, meditando em todas as coisas, aplicando todas as coisas, ativamente. Esse é o dever do povo de Deus, dos cristãos, quando vêm ao culto. Então não entenda, não imagine, não pense que o culto, que você não está participando, que você não está pregando, você está aqui para cultuar a Deus. E quando você escuta a pregação da palavra de Deus, você está cultuando, adorando a Deus. E tudo isso aqui tem a ver com você. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Deus, o teu Pai, está falando com você. Você deve atenção a Ele. É o seu Criador. É o seu Salvador em Cristo Jesus. Então isso é de tamanha importância, de grande importância. Então se você afasta-se de Deus, neste momento, você pode estar violando este mandamento. Tudo que está sendo dito aí, tudo que está sendo falado, para mim, não há valor. É como se você estivesse dizendo isso, como se você estivesse falando isso. Então veja, os atos, as atitudes dizem muito mais do que as palavras. As pessoas podem pronunciar, falar tanta coisa, podem ler as Escrituras, podem ouvir, podem cantar, orar, mesmo que seja aí a sua própria oração, não pública, mas a sua própria oração, mas podem fazer isso de maneira vã. De maneira vã. De maneira que não glorifica a Deus, de maneira que Deus não é exaltado, não é glorificado. E como já dissemos a respeito do primeiro mandamento, Deus é onisciente. Deus é onipresente. Então Ele sabe, Ele sonda as mentes dos corações. Ele sabe o que você pensa nesse exato momento, o que passa no seu coração, o que passa na sua mente. Cristo diz isso para as igrejas lá em Apocalipse. Eu sou aquele, todos saberão, quando vier o juízo dele, diz que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. Como eu acabei de falar, você consegue imaginar isso? Você diante de uma autoridade, e você desrespeitar aquela pessoa, aquela autoridade civil, seja um guarda, um policial, um governador, não importa quem seja, não importa se ele é cristão ou não, mas se você fizer isso, você pode ser preso por desacato. Você tem que responder crime diante daquela pessoa. Se você não está fazendo diante daquela pessoa, pode ser que quantos estão fazendo isso e não são presos, né? Porque fazem de outra maneira ou fazem secretamente. O problema é que com Deus você não pode fazer secretamente. Ninguém pode. É diante dele. Por isso que ele diz, não terás nenhum outro Deus diante de mim. E quando as pessoas tomam o nome de Deus em vão, é diante dele. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Você está diante dele. E quando nós estamos aqui reunidos, mais ainda. Porque nós invocamos o nome de Deus. Por meio de Cristo Jesus, rogamos a sua bênção, ou seja, para que Ele seja ainda presente em nosso meio, como Ele não está
em outros lugares, de uma maneira diferente, como já explicamos, já estudamos isso, e ainda mais no culto, você toma o nome de Deus em vão. Você está fazendo isso na presença de Deus. Por isso que Eclesiastes diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Seja tardio para falar. Tardio. Cuidado para não tomar Deus, o nome de Deus, as coisas de Deus em vão. Então, como você cultua Deus? Como você escuta a pregação da palavra de Deus? Como você escuta? A leitura da palavra, os cânticos, as orações. Como você participa disso? Todos estão participando. Homens, mulheres, não importa, todos estão. Então você deve refletir sobre isso. Você deve meditar sobre isso. Para que você aplique a sua mente, ao seu coração, as coisas de Deus, quando você estiver ouvindo a palavra de Deus. Então não adore a Deus só com os lábios. Adore a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com tudo o que você tem, com tudo o que você é. Filho meu, dá-me o teu coração. Essa é a ordem de Deus. É a ordem de Deus. Então você viola também este mandamento. Você cultua a Deus desta maneira, irreverentemente. Você também viola este mandamento de outra maneira. Quando você ora a Deus, quando você busca a Deus, você está com alguma situação difícil na sua vida, algum problema, você vai pedir oração aqui na igreja, nós orarmos, para a igreja orar, mas não somente isso, você pede para pessoas orarem por você na semana, e você mesmo ora por você, por sua família, mas tem um pequeno problema: você não crê em Deus quando você ora. Isso também é tomar o nome de Deus. Então veja o que diz o apóstolo João, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. João capítulo 5, verso 10. Diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Aqui se aplica primeiramente às pessoas que não recebem Cristo como Ele é. Eles estão fazendo de Deus mentiroso, diz João, dizendo que Deus é mentiroso. E ele fala que quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Ou seja, você também pode dizer assim: eu creio em Deus. Você crê em Deus? Você pode dizer: eu creio em Deus. Aí você pode ler nas Escrituras quem é Deus. Você pode estudar os atributos de Deus, o ser de Deus, a santidade de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, e assim por diante, os atributos de Deus. E aí você vai se referir a Deus, porque Deus diz para você: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então você vai invocar a Deus na angústia. Deus prometeu, a promessa de Deus: eu te livrarei, tu me glorificarás. Ele nas Escrituras diz, e a Escritura diz acerca dele mesmo, Deus testificando acerca dele mesmo, que Ele é todo-poderoso. Cristo disse também: tudo que pedirdes em meu nome, com fé, será feito, será realizado. Mas você pode então se dirigir a Deus em oração, e você menciona a pessoa de Deus, o nome de Deus, o nome de Cristo. Você ora em nome de Cristo, em nome de Jesus. Você mencionou o nome dele. E ainda que você não mencione
com palavras, às vezes, mas apenas em pensamento já é o suficiente. Ainda que você ore apenas assim é suficiente. Mas a grande problema, a grande questão é que você ainda não crê plenamente em Deus, no poder de Deus. Não estou falando agora aqui apenas do crer no sentido salvífico ou crer no sentido de alguma doutrina, a fé nesse sentido. Nós temos a fé nesse sentido, sentido de doutrina, sentido mais objetivo. Mas a fé, confiança em Deus. Você crê em Deus, verdadeiramente em Deus? Você crê em Deus para a sua salvação, mas você crê em Deus para que Ele pode cuidar de todas as outras coisas da sua vida, que Ele é soberano sobre toda a sua vida, toda a sua vida. Se você ora a Deus e você não crer nele, você toma o nome de Deus em vão. Você está orando e você está querendo dizer que não há nenhum valor em fazer isso. Não há nenhum sentido, porque nada vai acontecer. Porque nada vai valer isso aqui que eu estou fazendo. Nada. Mas você se refere a quem? Você usa o nome de quem? De Deus. Você se refere a quem? A Deus. E você, então, viola este mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você ora a Deus, mas você não crê em Deus. Você pede a Deus. Podemos até afirmar que, na verdade, deixar de orar a Deus é uma ofensa a Deus. É violar este mandamento. Tiago diz: nada tendes porque nada pedis, e pedis mal para esbanjar nos vossos próprios prazeres adúlteros. Isso é violar os mandamentos de Deus. Isso é violar o primeiro, o segundo e o terceiro ao mesmo tempo. Você viola tantos mandamentos de Deus todos os dias ao mesmo tempo e se dá conta disso, nem sabe disso, na verdade. Você crê em Deus? Para, reflita, pense. Você ora a Deus, você leva aquelas coisas diante de Deus, como a Bíblia diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam todas as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, diz o apóstolo. Mas você faz isso, você ora, mas é sua confiança. Você descansa em Deus. Isso é tão grave que parece que você olha aí para uma cadeira que você tem na sua casa. Você pode estar sentado agora, parece que você confia mais nela do que em Deus. Você senta nela, você se joga nela, como seu sofá. Você tem certeza que não vai cair, que não vai quebrar. Às vezes pode acontecer de quebrar, mas você tem certeza, por isso você senta. E todo o seu peso está ali jogado sobre aquilo que você confia. Mas quando se trata de confiar em Deus para tantas coisas, parece que você não confia em Deus. Você não se lança então sobre Deus. Não lança todos os seus cuidados na pessoa de Deus. A pessoa de Deus. Essa semana eu postei na internet, os irmãos viram, no Facebook, alguns viram, sobre Martinho Lutero, o seu favorito pregador. Ele disse que o favorito pregador dele era um passarinho que vinha na janela dele. Ele dava lá comida, ele vinha, comia na janela. Tudo aquilo que ele precisava, aquele passarinho comia. Depois voava para uma árvore próxima e cantava louvores a Deus por haver comida. E logo após, coloca a sua cabecinha entre as suas asas e vai dormir, esperando que o dia de amanhã cuide de si mesmo. Ele confia em Deus, passarinho. Ele confia em Deus. Ele não trabalha, não tem emprego com carteira registrada. Não estou dizendo que não devemos trabalhar, não é isso, mas não tem, aparentemente, da onde tirar. Mas Cristo diz: olhai para as aves do céu. Deus, o Pai, alimenta a todas, e não cuidará de vós, homens de pequena fé. É isso. Então nós demonstramos uma pequena fé diante de Deus, mas não apenas isso, nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós oramos ao Senhor, mas nós não esperamos, não confiamos que Ele pode realizar todas as coisas para a sua glória. Você crê em Deus? Você confia em Deus?
verdadeiramente? Confie nele, não tome o nome de Deus em vão quando você orar ao Senhor. Você ainda pode quebrar este mandamento fazendo muitas outras coisas que você nem imagina. Uma outra forma que você pode ainda quebrar este mandamento é quando você fala contra Deus. Contra Deus, quando você murmura por causa da providência de Deus. Você está tomando o nome de Deus em vão. Você vê comigo, por exemplo, Números capítulo 21. O povo murmurou contra Deus muitas vezes. Em Números capítulo 21, verso 5. Esse aqui é um exemplo, mas tem muitos outros textos, é claro. Diz assim, Números 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio de pão tão vil. Então veja, a murmuração. Não creio que a Bíblia diz ou ensina que você nunca pode falar nada, ou você nunca pode reclamar. No certo sentido, você pode fazer isso sem pecar, sem murmurar contra Deus. O salmista faz isso, ele lamenta sua condição muitas vezes. Jó, a Bíblia diz que ele não blasfemou contra Deus em nenhum momento, mas ainda assim ele disse muitas coisas fortes, pesadas, acerca do que estava acontecendo. Então existe um limite. Você pode chegar diante de Deus com reverência, diante de uma providência difícil da parte de Deus, e você pode chegar-se a Deus e falar para Deus que está doendo muito. Não há nenhum problema em fazer isso. Jó fez, o salmista fez. Medite, leia o livro dos Salmos. Muitas vezes eles fazem isso. E você pode fazer isso sem blasfemar, sem violar este mandamento, eu creio. Porém, você pode sim violá-lo quando você murmura contra a providência de Deus, como essas pessoas aqui murmuraram. Como essas pessoas aqui falaram contra Deus e contra Moisés. Então, mediante tudo que Deus havia feito, eles ainda estavam insatisfeitos com Deus. Insatisfeitos. Murmurando. A língua, sua língua. Como você usa a sua língua para com Deus? Acontece uma coisa ruim, uma provação muito difícil. O que você faz? Você acusa Deus? Você volta-se para Deus, irado. Você volta com reverência a uma pessoa de Deus, com o nome de Deus. Falar desta maneira, irreverentemente contra Deus, por causa da providência de Deus, é violar este mandamento. Não tomarás o nome de Deus em vão. Você está falando, entendendo. Você não precisa dizer isso com palavras. Deus conhece os pensamentos. Como disse João Calvino, o irmão Sebastião, que colocou esses dias, no Facebook também, Deus é espírito, então só os seus pensamentos para ele são obras. João Calvino diz isso. Então você pode apenas pensar, não precisa dizer para o marido, para a esposa, murmurar. Mas os seus pensamentos você pode murmurar diante de Deus, como essas pessoas estão fazendo. Reclamar de maneira amarga a sua situação, autocomiseração, por exemplo. E você está dizendo para Deus, Deus não sabe o que faz. Está tomando o nome de Deus em vão. Porque Deus está dizendo, essa obra que Deus está fazendo aqui é em vão. O que Deus está fazendo aqui, essa provação pela qual Ele está me fazendo passar aqui, não serve para nada. Deus não sabe o que está fazendo. É vão isso aqui que está acontecendo comigo. Olha essa minha situação difícil. Deus, de alguma maneira, não sei, a Bíblia diz que Ele é soberano, mas como que Ele pode ser soberano se isso está acontecendo? Então, se você se desesperar nas situações difíceis e murmurar, então, contra Deus, achar que aquilo não vai ter valor algum, quando a Bíblia diz que, na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você está dizendo que isso não está cooperando
o que Deus está fazendo não vale nada, você está tomando a pessoa de Deus, a sua obra na sua vida em vão. E Deus, na verdade, pode estar trabalhando em você, no seu caráter, na sua pessoa, provando você, fazendo você passar pela fornalha, como Ele fez, por exemplo, com Elias. Levou ele para o deserto para ser alimentado por corvos. E depois Deus fala ainda: olha, agora você vai para Sarepta. Sarepta é fornalha, ou seja, a situação vai piorar ainda mais. Ele está falando para ele, ainda mais. Deus nos diz isso na sua palavra, a todos os filhos de Deus. Acabamos de ler em Tessalonicenses: para isto fomos ordenados, diz o texto. No mundo tereis aflições. Você foi ordenado para isso. Você foi chamado para servir a Deus, servir a Cristo, para servi-lo de alguma maneira ou de outra. Você vai ser provado, testado, você vai ser. Você vai ser afligido muitas vezes. Você vai ser. Para isso fomos ordenados. Nós já predizíamos isso, disse o apóstolo. A Bíblia já diz isso para você. Mas aí você não entende quem é Deus, não entende o que Ele está fazendo. Realmente você não vai entender muitas vezes mesmo. Não estou dizendo que você vai entender tudo, mas ainda assim você deve fazer como Jó. Difícil. Sua mulher disse: amaldiçoa o teu Deus, morre. Essa foi a sua atitude. Ela blasfemou o nome de Deus, ela tomou o nome de Deus em vão. E Jó responde: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberemos também o mal? No caso, a aflição. E reconheci que vem de Deus. Nu eu saí ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Bendito seja o nome de Deus. Bendito seja o nome de Deus. Você consegue dizer isso? Em uma aprovação de Deus, uma aflição da parte de Deus? Todavia me alegrarei no Senhor. Você consegue encontrar paz em Deus, em Cristo, meio à aflição? Você murmura da providência de Deus, tomando o nome de Deus em vão, dizendo que Deus nem sabe o que está fazendo. E você está dizendo, com outras palavras: eu sei muito mais que Deus. E eu que deveria estar aí à frente de tudo. E aí você viola também o primeiro, o segundo mandamento, que você diz: eu sou o meu Deus, eu sei o que é melhor para mim. Mas quando você cai em si e Deus te mostra a realidade, na verdade você não sabe de nada. Nada. Quando Deus mostrar para você a sua situação, Ele sabe todas as coisas, olha todas as coisas macro, do ponto de vista macro, vê todas as coisas, conhece todo o seu passado, conhece todo o seu presente, conhece o futuro, conhece todas as pessoas inimagináveis, que para você é inimaginável. Ele conhece tudo que vai acontecer no seu caminho, Ele conhece toda a sua vida, o seu levantar, o seu assentar, nem a palavra ainda subiu à sua boca, Ele já sabe toda, já conhece tudo. Quando você chegar a essa condição, aí você vai dizer como Jó: antes eu conhecia Deus, onde eu ouvi falar. Agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino, me arrependo no pó, na cinza. Esse é o objetivo de Deus. Então não murmure, não blasfeme contra Deus. É difícil. É muito difícil. Todos nós aqui podemos lutar contra este pecado. Mas você vai vencê-lo no nome de Cristo. E você vai poder ajoelhar diante dele e dizer: bendito seja o nome de Deus. Então medite na providência de Deus. Se você estiver sendo provado, medite em tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Não se esqueça das obras de Deus. Como diz o salmista: minha alma bendize ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueça, ó minha alma, dos benefícios que vêm de Deus. Não te esqueça. Reflita, medite sobre isso. Medite sobre isso. Não viole, então, o terceiro mandamento, murmurando contra Deus, falando contra a pessoa de Deus, contra a obra de Deus na sua vida. Mas glorifique a Deus. Nós temos ainda muitas outras violações deste mandamento, mas não falaremos mais por causa do horário.
Mas ainda falaremos mais um ou dois pontos relacionados a este mandamento para nossa aplicação também. As aplicações. Veja, ele diz: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Por que você não deve fazer isso? Ele responde: porque o Senhor, melhor dizendo, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Qual é o motivo? O motivo é aqueles que violam este mandamento, aqueles que tomam o nome de Deus em vão, são passíveis do juízo de Deus. O juízo de Deus na sua vida. O texto diz: ele não vai tomar por inocente. Vai ser julgado por Deus. Não tem como escapar do juízo de Deus. Em outras palavras, é isso. Não tem como escapar do juízo de Deus. Essa é a questão. Este é o ponto que está sendo colocado aqui. É uma grande ofensa para com Deus você tomar o nome dele. Assim como seria para um oficial, como eu acabei de dizer, uma autoridade, você seria passível ali de responder a algum crime, de desacato, ou seja o que for. Agora imagine então o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador do Universo. Você pensa: puxa, uma autoridade civil, um oficial de polícia, você tem que respeitá-lo. Não, o chefe deles também tem que respeitá-lo. Então o prefeito daquela cidade deve respeitá-lo. O governador também, e assim por diante. O presidente, e assim por diante. Como diz, ensina o 5º mandamento. Então você vê uma espécie de hierarquia social, no certo sentido bíblica. A de hoje, é claro, não é muito bíblica, mas o magistrado civil é uma criação de Deus, é bíblico. Você deve respeito, reverência para com eles, como aprenderemos no 5º mandamento. Mas e o Criador de todas as coisas? O Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, muito mais, muito mais. Então a ofensa corresponde com a pessoa, ao que ela é. Então uma ofensa sua pode ser com um professor seu, você deve respeitá-lo, por exemplo. A outra diferente é com uma pessoa com um cargo ainda maior, com um governador, um presidente, por exemplo. Mas imagine com Deus, proporcionalmente. Criou o universo. E este Deus você deve servi-lo com santo temor e reverência, porque ele é um fogo consumidor. Ele não terá por inocente qualquer um daqueles que viola o seu nome, toma o seu nome em vão. Você já tomou o nome de Deus em vão? Você já fez uma dessas coisas que acabamos de listar aqui? Se você o fez, você não é inocente diante de Deus. Você não é inocente. E Deus poderia ou pode tirar a sua vida a qualquer momento, porque Ele diz: eu não vou tomar por inocente. As pessoas poderão dar conta disso neste momento, na vida, estou querendo dizer aqui, agora. Mas no dia do juízo, a palavra de Deus diz, Cristo diz que todas as palavras frívolas que os homens proferiram dela darão conta no dia do juízo. Ou seja, inclui esse pecado. Não serão tidas por inocentes. Por quê? Porque blasfemaram, tomaram o nome de Deus em vão. Então, no dia do juízo, este mandamento será usado para julgar homens e mulheres. Deus não terá por inocente. Você já violou este mandamento? Você não é inocente. Você é culpado diante de Deus. Culpado. Porém, não para aí. Nós temos o Evangelho de Boas Novas. Nós temos o Evangelho de Boas Novas. Ele diz que o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você já fez isso? Você violou este mandamento? Você quebrou este mandamento. Porém, a Bíblia diz que nós andávamos errados como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, nós estávamos pecando, vivendo no pecado contra Deus, violando este mandamento e tantos outros. Mas a Bíblia diz que Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós.
O seu pecado, se você crê verdadeiramente em Cristo, foi transferido para Cristo na obra da cruz. Então ele não foi tomado por inocente diante de Deus. O seu pecado de violar o nome de Deus, de blasfemar o nome de Deus, também foi transferido para Cristo. Por isso que Cristo não foi poupado. Deus meu, por que me desamparaste? A resposta é, Salmo 22, porque tu és santo e eu sou verme. Cristo é verme? Claro que não, em si mesmo, mas nós o somos e o nosso pecado foi imputado a Ele. Então aquele que não conheceu o pecado, Cristo não pecou, Deus o fez pecado por nós. Então por que desamparou Cristo? Que Deus desamparou Cristo? Porque Ele não era inocente no certo sentido. Em qual sentido? O seu pecado estava sobre Ele. O seu pecado, o meu pecado foi imputado a Cristo e por isso Cristo não foi tomado por inocente diante de Deus. Ele foi punido. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ao Senhor agradou moê-lo, diz as Escrituras. Ao Senhor agradou moê-lo. Então veja, o seu pecado foi transferido para Cristo. E se você então tem a condenação, porque você viola o nome de Deus, você toma o nome de Deus em vão, você abrir em Atos capítulo 4, veja comigo o verso 12, o verso que você deve decorar, memorizar para a sua vida. Se você viola o terceiro mandamento, é inocente, mas Deus não tomará por inocente quem toma o seu nome em vão. Por outro lado, você é salvo, se torna inocente também pelo nome, mas pelo nome de Cristo. Atos 4, 12. Os discípulos foram proibidos de pregar, mas eles disseram, Atos 4, 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você é condenado porque você violou o terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Mas esse pecado foi imputado a Cristo. E pelo nome dele agora você é salvo. Você é inocentado diante de Deus, declarado justo. Este pecador, culpado, declarado justo. Porque a retidão dele, ele não tomou o nome de Deus em vão. Cristo não violou este mandamento. E este mandamento, o cumprir dele, foi imputado a você. E você é salvo agora pelo nome. Nenhum outro nome existe salvação. Nenhum outro dado pelos homens. Ninguém, nem nada. Só Cristo. 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 Este é o nome que Deus exaltou soberanamente sobre todo nome. É o nome que está sobre todo nome. Para que diante dele nós nos prostremos e o adoremos. Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que Deus possa te ajudar, possa te abençoar. Você possa refletir então sobre este mandamento, lamentar a violação deste mandamento, mas buscar santificação, confiando que Cristo já foi punido no seu lugar. E não apenas ele foi punido, mas a sua justiça foi aplicada a você. E você agora pode, você não apenas deve, mas você também tem a possibilidade de observar este mandamento. Porque ele é a sua justiça e ele é também a sua santificação. Então que você honre o nome de Deus com a sua vida, adorando a Deus em espírito e em verdade, dando motivo para que as pessoas exaltem a Deus, glorifiquem a Deus, adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, glorificando a Deus pela sua providência e exaltando o nome de Cristo como o único que pode salvá-lo. Então que você confie somente neste nome, somente em Cristo. Tire toda a confiança em qualquer outra coisa.
nos seus méritos, nas suas obras, qualquer outra coisa. Coloque ela somente em Cristo, para a sua salvação, para o perdão dos seus pecados e para toda a sua vida. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Amém. Os irmãos coloquem de pé para que oremos ao Senhor. Soberano Deus, te louvamos